ansiedade, medo, solidão. Um mundo acelerado e corações cada vez mais preocupados. Em meio a tantas dores e incertezas, uma pergunta ecoa na vida de muitos: onde encontrar força para continuar? Para a Associação do Senhor Jesus, a resposta continua sendo a mesma há mais de 2000 anos: Pentecostes. Maria teve uma experiência de Pentecostes quando ela concebeu do Espírito Santo. Se Jesus teve uma mudança na vida dele quando ele foi no rio e foi batizado por João e começou a vida pública dele. Os apóstolos, trancados no cenáculo, pediram e conseguiram e ficaram cheios do Espírito Santo. A nossa Igreja Católica foi fundada no dia de Pentecostes, quando ficaram cheios do Espírito Santo, perderam o medo de serem crucificados e foram para a rua e pregaram e testemunharam. E 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia de Pentecostes. Em 2026, toda a obra da Associação do Senhor Jesus vai caminhar sob um mesmo tema. É a nova campanha Pentecostes Hoje. O Padre Eduardo ele teve essa inspiração de, durante este ano de 2026, a Associação do Senhor Jesus falar com mais intensidade sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque, na verdade, nós queremos que os católicos, os cristãos, tenham a certeza de que o Espírito Santo continua atuando no hoje da nossa vida. E o Padre Eduardo sempre diz, Pentecostes hoje, não é? Isso é uma afirmação forte e muito real, porque de fato, se o Espírito Santo é a alma da igreja, se ele conduz a igreja, se foi ele que desceu sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em Pentecostes, ele continua realizando as mesmas obras no hoje da nossa vida. A bênção de Pentecostes está à disposição de qualquer dia, para qualquer pessoa. Como é necessário desejar, fazer um convite: vem Divino Espírito Santo, e ele vem. É uma grande diferença na vida de todo mundo que recebe esta experiência do Divino Espírito Santo. A graça, a bênção de Pentecostes. E mais do que uma campanha anual, o projeto é um convite à transformação interior, um chamado à missão, um despertar da fé. Esta campanha é para que o Espírito Santo seja mais conhecido, porque por muito tempo ele foi o Deus desconhecido. E Jesus falou: eu vou, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vai vos acompanhar. Então é o Espírito Santo que guia a igreja. Porém, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo com formações profundas, segundo as Santas Escrituras e a doutrina da Igreja Católica. E não basta também somente conhecer. Nós temos que fazer uma experiência de batismo no Espírito Santo, porque depois dessa experiência eu vou amar mais o Espírito Santo, terei a fortaleza para fazer a vontade de Cristo e ser testemunha dele. Porque se todas as pessoas do mundo, se todos nós daqui soubéssemos de fato o valor do Espírito Santo que habita em nós, e nos dá força, nos dá coragem, nos ensina a não fazermos nada de errado, e que nós soubéssemos pedir, antes de uma decisão familiar, uma decisão pessoal, pedir ao Espírito Santo que interceda e dê a resposta em nós e por nós, o mundo seria outro. Construído e sustentado por católicos. O ideal da campanha nasce da própria história do Padre Eduardo Dougert, fundador da Associação do Senhor Jesus. Em diversas pregações ao longo dos anos, ele testemunhou como a experiência com o Espírito Santo transformou sua vida e deu origem a uma missão que alcança milhões de pessoas. Você tem coragem de pregar numa praça pública, de evangelizar de porta em porta. E muitos de vocês estão dizendo sim. E é o Senhor, é o Espírito Santo
que nos leva a entrar nos meios de comunicação. No dia 15 de março de 1969, eu estive num retiro carismático. E o Ralph Martin falou, se você quer Pentecostes, vai naquela sala lá e vão orar por você. Eu entrei lá e tinha jovens universitários. Rezaram comigo e puseram a mão na minha cabeça. Eu senti uma paz e uma alegria muito, muito grande. Eles cantaram em línguas. E eu não entendi o que é isso, mas logo após eu recebi o dom de línguas. E o dom de línguas é a escuta de Deus e o zelo e o desejo de orar com pessoas foi uma grande, grande mudança na minha vida pessoal. Eu louvo e agradeço a Deus pela Pentecostes, a experiência de Pentecostes que eu tive. A campanha também reforça a importância dos sócios evangelizadores, pessoas que ajudam a manter viva essa missão. Cada contribuição se transforma em evangelização, acolhimento e anúncio de esperança. Pentecoste, eu acho que para mim é como se fosse meu Waze, onde eu sei que o que eu vou colocar, eu vou seguir Pentecoste, eu vou chegar no destino correto. Posso errar algumas ruas, posso me perder, mas assim, sempre ele vai estar lá nos guiando para chegar ao destino final e junto com todas as bênçãos que vêm pelo caminho, né? Acho que quando a gente aceita que ele guia, que ele conduz o nosso caminho, tudo flui muito mais fácil. Eu acho importante ter essa campanha, né, para levar a informação de Pentecoste. Muitas pessoas não conhecem. Eu tenho 48 anos e falo que nos últimos 2 anos que eu consegui entender o que realmente era Pentecoste. Bom, essa proposta ela é fantástica, né? A missão da Corrente de Graça, da Renovação Carismática, é tornar o Espírito Santo conhecido e amado, né, em todo o Brasil. E o Padre Eduardo tem essa missão e também tem esse significado importante para nós, Renovação Carismática, de ter sido esse grande incentivador, multiplicador da graça de Pentecostes. Esse programa, todo o projeto lançado de acordo com a vontade do Espírito Santo, tem muito a contribuir com a vida das pessoas, né? Até aquelas que não podem sair de casa, que acompanham pelas redes sociais, pela YouTube, enfim, pela TV. É importante porque chega em lugares em que às vezes a evangelização presencial não consegue chegar. A Associação do Senhor Jesus, a TV Século XXI, é um meio fantástico de evangelização. E como todo projeto de evangelização, é necessária a nossa ajuda, a nossa doação, a nossa contribuição. Às vezes você está em dúvida, mas é pouquinho, mas o pouco com Deus é muito. E com a sua ajuda, queremos manter viva essa missão que transforma vidas todos os dias. Pentecostes é hoje e continua acontecendo cada vez que alguém abre o coração para Deus. Peçamos ao Espírito Santo. Ele vai dar resposta para você. Na hora que você precisa tomar uma decisão, não responda logo. Invoca o Espírito Santo sobre você, para que o Espírito Santo dê a resposta para você, em você e em seu nome. A força do poder do Espírito Santo em nós transforma nossas vidas, nossa casa, nosso mundo e todas as pessoas. É a divina vontade. É a divina vontade que todos nós tenhamos uma vida espiritual. Essa vida espiritual é a vida do Divino Espírito Santo agindo profundamente em cada um de nós. Por favor, passa a pedir perdão, a renunciar ao mal e aceitar o dom de Deus. Se vocês conhecessem o dom de Deus que Jesus tem para nós, você pediria mesmo. Pentecostes é uma graça, é uma bênção para você. Pentecostes hoje, uma campanha para reacender a fé, transformar corações e continuar levando evangelização, esperança e a força do Espírito Santo para a vida de milhões de pessoas.